Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos aí na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículos de 9 a 20. E o tema da nossa meditação deste momento é uma nova visão de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: Escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Inúmeras profecias surgiram e desapareceram ao longo dos séculos. No entanto, o livro que o apóstolo João escreveu no final do 1º século continua conosco e bem presente, bem atualizado. Em Apocalipse capítulo 1, João apresenta o livro e os dados essenciais para que essa profecia seja compreendida e seja considerada por todos nós. Nesta semana eu gostaria de falar sobre João, relacionando aí o que ele ouviu, o que ele viu e o que ele fez, para que possamos compreender o porquê dessa profecia. Sendo assim, eu gostaria de fazer 3 perguntas ao texto que nós lemos. A primeira pergunta é: o que João ouviu? Está do versículo 9 até o versículo de número 11. Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o versículo 10 diz: Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreve no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O texto diz que no dia do Senhor, ou seja, no domingo, João ouviu uma voz como de trombeta atrás dele. Era Jesus Cristo falando e incumbiu aí João de escrever este livro e de enviá-lo às 7 igrejas escolhidas aí nesse primeiro momento, e depois essa carta, esse livro passou para todas as outras igrejas cristãs de todos os tempos.
Tanto que sabemos, o apóstolo João não havia ouvido a voz do Senhor Jesus desde a ascensão de Jesus há mais de 70 anos antes dessa ocasião. No Apocalipse existe um outro momento em que João ouve a voz de Jesus como de trombeta, que está ali no versículo de número 4, capítulo 4, perdão, e o versículo de número 1, que faz uma referência ao arrebatamento de João, e faz aí uma semelhança ao arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Meus queridos irmãos, João ouviu a voz de Jesus. E nós, como servos de Deus, como João também, devemos estar sempre prontos para ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus é através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz é Deus falando conosco. O que a Bíblia diz é Jesus falando conosco. A segunda pergunta que está aqui nesse texto, que a gente pode fazer para o texto, é o que João viu, né? Versículo de 12 até o versículo 16. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, com que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O apóstolo João aqui, ele teve uma visão de Cristo glorificado, sem dúvida. E essa visão é constituída de símbolos, conforme o versículo de número 20. Nós não podemos olhar para essa visão, isso que está registrado no texto, e entender de uma forma literal, porque o próprio versículo 20 fala do mistério, fala dos símbolos, daquilo que simboliza cada coisa. Os 7 candelabros de ouro aqui, né, representam as 7 igrejas que receberiam aí o livro. João vai falar isso, né? E está no versículo 12, a partir do número A. Cristo, aqui, ele está vestido como um juiz e um rei. Alguém com honra e autoridade, versículo de número 13. Os cabelos brancos aí de Jesus Cristo simbolizam a sua natureza eterna, está no versículo 14, a parte A. Os olhos, como chama de fogo, simbolizam que ele vê todas as coisas, por isso julga com justiça, versículo 14, a parte B. Seus pés aqui, como bronze polido, também sugere julgamento. A espada aí que sai da sua boca, né, que não deve ser entendido de uma forma literal, senão fica uma coisa muito horrível, no versículo 16, representa sem dúvida a palavra eterna de Deus, essa ideia de uma espada de 2 gumes, né? A ideia aqui é que o Senhor Jesus veio para julgar as igrejas e o sistema perverso desse mundo conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é o parâmetro, a palavra de Deus é aquela que vai julgar. Você tem em suas mãos o parâmetro pelo qual Jesus vai julgar todo ser humano que nasce neste mundo. É por isso que nós batistas falamos que a palavra de Deus é a nossa regra, a única regra de fé e prática, porque é com ela que Jesus vai julgar cada ser humano. Não é com a Constituição brasileira, não é com o Código Penal, não é com o Livro de Mormons, não é com nenhum livro escrito por mãos humanas, é com a palavra de Deus que Jesus vai estabelecer o parâmetro para julgar este mundo. Por isso que é tão importante que você conheça a palavra de Deus. Por isso que é tão importante que a palavra de Deus seja a sua única regra de fé e de prática de vida.
A terceira pergunta aí que nós podemos tirar desse texto é o que João fez? O que João fez? Versículo 17 até o versículo 20, que diz assim: Ao vê-lo caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, possivelmente os mensageiros, né, das 7 igrejas, aqueles que entregam a mensagem, os seus pastores, né, que a Bíblia fala anjo, no sentido de que são mensageiros. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que João fez aqui? É interessante que o apóstolo que reclinou no peito de Jesus, nesse momento prostrou-se aos pés como se estivesse morto. João não estava mais aconchegado junto ao coração de Jesus, relacionando-se com ele da forma que havia se relacionado antes, conforme foi naquele momento da última ceia. Jesus aqui, nesse texto, não era mais o dócil carpinteiro judeu, nem era um bebezinho deitado indefeso em uma manjedoura, que nós vemos aí nos presépios de Natal. Agora, Jesus aqui é o Cristo exaltado, cuja única atitude sensata a ser feita é prostrar-se aos seus pés. E foi isso que João fez. É o que nós precisamos como igreja hoje, é prostrar aos pés de Jesus. Essa é a nova visão de Cristo que nós devemos ter, um Cristo exaltado, um Cristo glorificado, não um Cristo morto, não um Cristo dócil carpinteiro, não um Cristo bebezinho indefeso dos presépios de Natal, mas o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, o Cristo aqui de Apocalipse. Jesus tranquilizou João, tocando-o e falando com ele. E as palavras de Jesus, né, foram: não tenha medo, versículo 17. E esse não tenha medo é de grande encorajamento para toda a igreja, para todos nós. Não precisamos temer a vida, porque Cristo é aquele que vive. Não precisamos temer a morte, pois ele morreu, ressuscitou, está vivo e conquistou a morte. Não precisamos temer a eternidade, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que tem as chaves é aquele que tem autoridade. É isso que o texto quer dizer. Que Deus abençoe a sua vida e lhe ajude a ter uma nova visão de Jesus, a visão de João, o Cristo glorificado, o Cristo exaltado por Deus, o Cristo que julga todas as coisas e o Cristo que diz para nós: não temas, porque ele vive, ele foi morto, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele nos concedeu a vida eterna nele. Que Deus abençoe a sua vida.